Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, em uma terça-feira agitada na nossa colina histórica, terça-feira que, inclusive neste momento, está acontecendo uma audiência pública para debater o potencial construtivo de São Januário dentro de São Januário. Mais um passo muito importante para a reforma da nossa casa, para a reforma do nosso caldeirão. E é claro, tudo isso a gente vai falar amanhã, pela parte da manhã no Acorda Vascão, já deixando muito bem claro aqui a vocês de antemão. Iremos trazer aqui agora a vocês neste Boa Noite Gigante informações como, por exemplo, sobre Puma. O Vasco que hoje vai ter uma reunião com a Puma para ouvir a proposta da empresa que quer fornecer o material esportivo do Vasco nas próximas temporadas. Porém, além disso, a Capa também segue fazendo um jogo duro e querendo manter sendo a fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. Além disso, também informações importantes sobre o zagueiro chileno Gary Medel. Informações dadas nessas últimas horas é que ele já tem um acordo verbal com o Boca Juniors. A dúvida é, Medel sai ou Medel fica? Falaremos também aqui neste Boa Noite Gigante, é claro, sobre essas mudanças que acontecerão dentro do Vasco da Gama. Hoje, Lúcio Barbosa não faz mais parte do quadro da Vasco da Gama SAF, assim como também essa foi Kátia dos Santos. E além disso, uma outra saída também poderá estar acontecendo. O diretor de comunicação, Felipe Pimentel. Tudo isso você verá aqui agora, neste Boa Noite Gigante, agitado, movimentado, com muitas novidades que, é claro, você não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso agora, de antemão, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo do dia e sai sempre, esse primeiro vídeo do dia e sai sempre, né, às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. Então, dito isso, você aí do outro lado, já se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso trabalho. E é claro, compartilhe o link aqui do nosso canal para que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui e conhecimento do nosso trabalho. Show de bola, Vascão! Vamos embora então, sem muita enrolação, é claro, falar logo sobre o nosso Cruz Maltino, sobre o nosso Gigante da Colina. A começar aqui primeiramente com vocês, né, este Boa Noite Gigante, trocando uma ideia sobre a situação envolvendo o novo fornecedor de material esportivo do nosso Cruz Maltino. O Vasco que segue aí no mercado à procura, né, de uma empresa para fornecer o material esportivo do Vasco da Gama, ou seja, o uniforme do nosso Gigante da Colina. Nesse momento há um contrato vigente com a Capa até o final do ano, mas um contrato que desvaloriza muito a marca Vasco da Gama. É um contrato que diminui o Vasco em relação aos outros clubes do futebol brasileiro. E é um contrato que, inclusive, vai ser até investigado, né? A gente trouxe essa informação aí no Fala Gigante de uma investigação que estará acontecendo daqui para frente pelo Conselho Deliberativo. Há algumas coisas que vinham acontecendo no Vasco da Gama. Uma delas seria a venda da Vasco da Gama SAF ao grupo norte-americano. E uma outra investigação que estará sendo feita é sob a gestão de Alexandre Campelo. A gestão Jorge Salgado ainda, quando o Salgado estava no comando do clube, contratou uma empresa chamada Stone Turner, uma empresa para investigar exatamente as contas que a gestão Campelo fez no Vasco da Gama. É uma empresa assim global de serviços profissionais e trabalha com escritórios de advocacia, escritórios de empresas, né, agências. É uma empresa assim muito renomada ao redor de todo mundo. E essa empresa foi contratada na gestão Salgado para investigar as contas da antiga gestão de Alexandre Campelo do triênio 18 a 20. E durante, né, esta ação, no caso, esse serviço prestado pelo Stone Turner ao Vasco, foi identificada algumas coisas sobre a gestão de Alexandre Campelo em um relatório divulgado. A empresa encontrou dívidas ocultas lesivas e contratos feitos pela gestão de Alexandre Campelo que provavelmente são lesivos também ao Vasco da Gama. E um desses contratos, é claro, é o contrato com a Capa, que foi um contrato lesivo ao Vasco, mediante a um cenário onde a gente vê um Palmeiras recebendo 50 milhões da Puma, um São Paulo recebendo 50 milhões da New Balance,
um Flamengo recebendo até 90 milhões de reais da Adidas, um Corinthians recebendo 35 milhões da Nike, e vemos um Vasco, que é, para muitos, a quinta maior torcida do Brasil, porém eu acho que é terceira no mínimo, recebendo 600 mil reais com a capa, é um tremendo de um absurdo. Ainda mais a gente vendo a capa sendo hoje, né, uma marca que ganhou uma visibilidade enorme ao redor do mundo com o Vasco da Gama, uma marca que pelas lindas peças feitas pelo Vasco da Gama junto à capa, teve a sua camisa, a sua marca, sua logo estampada em festivais de moda como Fashion Week. Então assim, é uma marca que teve uma valorização muito grande, mas que não valorizou o Vasco como marca. A partir do momento que se tem 600 mil reais por ano pagos pela capa, enquanto no mesmo futebol brasileiro se tem um clube como o Flamengo recebendo 90 milhões da Adidas, é um contrato lesivo ao Vasco. Então o Vasco, é claro, não quer permanecer com esse contrato. A capa até tem aí uma prioridade na renovação contratual, mas a diretoria acelera as tratativas para fechar o acordo quanto antes e definir quem será a fornecedora de material esportivo do Vasco a partir de 2025. A Puma surge sim como alternativa para substituí-la. A proposta inicial da Puma foi de 24 milhões de reais. Essa proposta já estava muito avançada quando o Pedrinho ainda não estava na gestão da SAF, mas sim Lúcio Barbosa. Com a troca do controle da SAF hoje, a capa alega que foi excluída do processo da negociação, então exatamente por isso foi reconsiderada. E a Puma, ela foi assim, se estava no estágio avançado, foi dado um retrocesso nas negociações, pois a Puma, nesse momento, quer entender melhor a gestão Pedrinho, quer entender melhor como é esse contrato hoje entre Vasco da Gama e Puma. Exatamente por esse motivo está marcada uma reunião com a Puma nos próximos dias para comparar os valores e ver qual vale mais a pena dentre as marcas que hoje conversam com o Vasco da Gama. A intenção da diretoria, de acordo com informações do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, é conseguir elevar as cifras do fornecedor. O contrato da capa foi renovado em 21 por esse valor bizonho de 600 mil reais por ano, e a empresa alemã entrou no circuito, no caso a Puma, com a chegada do grupo norte-americano, mas agora com a nova gestão de Pedrinho as negociações deram para trás, mas tendem a voltar a ser retomada nesses próximos dias. Qual a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários, né? Se você prefere a permanência da Puma, se você acha que... Aliás, a permanência da capa, se você acha que a Puma seria boa, coloque aí a sua opinião aqui embaixo. Show de bola, Vascão. Prosseguindo, trocando essa ideia ainda, né? Sobre negociações, a gente teve informações aí nessa tarde de hoje sobre o chileno Gary Medel, né? Informações aí que movimentaram muito o dia, inclusive do futebol sul-americano. Confirma que o Medel estará de saída para o Boca Juniors. Informações tanto do jornalista Vene Casagrande quanto do jornalista Lucas Pedrosa têm um sentido de urgência que a vocês, é que Medel não joga mais pelo Vasco. O chileno e o clube chegaram já a um acordo pela rescisão contratual do jogador e está sim a caminho do Boca Juniors. Havia uma grande expectativa para que Medel vestisse a camisa do Vasco agora, depois de amanhã, contra a equipe do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Porém, devido a essa rescisão contratual, Medel não joga mais pelo Vasco da Gama e vai vestir a camisa do clube argentino. Informação dada agora há pouco, há exatamente 4 minutos atrás. Estou gravando esse vídeo e essa informação foi dada durante o vídeo, né? A gente ia trazer inicialmente uma informação sobre o que rolou durante toda essa tarde, que o Medel estaria em negociações, mas agora está de fato confirmado. A rescisão contratual já aconteceu. Assim, é complicado, tá? Eu vou ser muito sincero, eu acho um desrespeito o que fizeram com o Medel no Vasco da Gama. Diante de tudo aquilo que o Medel fez no Vasco na última temporada, eu acho que ele mereceria, uma saída mais digna e um reconhecimento maior por todos aqueles que trabalharam no Vasco da Gama. E, acima de tudo, pelo próprio torcedor do Vasco da Gama. A saída de Medel espelha exatamente o ano de 2024 do Vasco. Um ano que vai completamente contrário ao que o torcedor vascaíno esperava em 2023. É o Medel que, é claro, não joga bola, é o Medel que não foi brilhante como foi na última temporada, mas é o Medel que sabemos que pela sua liderança, sabemos que pela sua história, sabemos que por tudo aquilo que desempenhou na temporada de 2023 com a camisa do Vasco, pela sua importância, poderia talvez dar mais, se fosse dado a ele um lugar merecido dentro do grupo. Deixaram o Medel de lado para colocar como titular Léo e Maicon. Sinceramente, não sei se merecido, não sei se correto. E isso a gente vai ver daqui a poucos meses, quando o Medel estiver dentro de um La Bombonera,
vestindo a camisa do Boca Juniors por uma Sul-Americana, já que o Boca não se classificou para a Libertadores, ganhando jogos, jogando muita bola e sendo destaque na imprensa sul-americana, como sempre acontece. Como a gente viu acontecendo com o Palácios, que hoje é o craque do Colo-Colo, é a La Joia, é o grande destaque da Libertadores com a camisa do clube chileno e aqui foi esquecido. Assim a gente verá novamente com o Medel. Daqui a 4 meses ele vai estar lá no Boca Juniors, jogando bola, se destacando, sendo capitão de um dos maiores clubes do futebol sul-americano e nós, como torcedores vascaínos, vamos estar aqui. Poxa, era pra gente ter mais valorizado o Medel, era pra gente ter dado mais valor ao cara. Poxa, o Vasco deixou um cara desse sair. Deixou. Infelizmente deixou. Por culpa, talvez, muitas vezes, de nós, que não valorizamos. Mas principalmente das pessoas dentro do Vasco da Gama, que fizeram com que a rescisão contratual acontecesse. Ao Medel, apenas agradecer. Apenas parabenizar por tudo que fez pelo Vasco da Gama. Um grande líder e um capitão que vai ficar marcado na história do Vasco da Gama. Infelizmente, não por títulos, mas por ter livrado o Vasco da Gama de mais um rebaixamento na última temporada. Medel, muito obrigado. Graças, hermano. Vá com Deus. Deus te bendiga. E é isso. Vai fazer falta no dia a dia aqui do nosso Cruz Maltino. Mas é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários. E além, né, da saída de Medel, além da saída de Lúcio Barbosa, além da saída de Kátia dos Santos, tem mais uma saída também. O diretor de comunicação Felipe Pimentel é mais um profissional a deixar a Vasco da Gama SAF. Ele que esteve aí no Vasco da Gama, né, já há alguns anos, também estará de saída do nosso Cruz Maltino. Então o Vasco hoje não tem um diretor de criação. Ele que veio, né, ao nosso Cruz Maltino já há algum tempinho, chegou ao Vasco da Gama, inclusive, já há algum tempinho, tinha esse cargo importante, de fato, né, diretor de comunicação, falei de criação, perdão, tinha esse cargo importante no Vasco da Gama, mas com as mudanças que hoje vêm sendo feitas no nosso Cruz Maltino, Felipe Pimentel é mais um a pedir a sair, é mais um a sair, né, do nosso Vasco. Mas enfim, torcedor do Vasco passando por uma reformulação, passando aí por uma série de mudanças e é mais um que cai do nosso Cruz Maltino. A gente espera, sinceramente, que mudanças como essa venham a ser benéficas. Me preocupa muito, mas a gente espera que essas mudanças possam ser positivas ao nosso Vasco da Gama. E olha, Vascão, para fechar aqui o vídeo, a gente teve informações aí nessa parte da tarde sobre o que rolou ontem, né? Na reunião do Conselho Deliberativo, e uma das informações passadas foi sobre a situação envolvendo, no caso, uma folha salarial do Vasco da Gama muito mais alta do que o Vasco da Gama entrega de desempenho. A folha salarial hoje do Vasco da Gama é uma das 6 maiores do futebol brasileiro, é a 6ª maior. Ela fica atrás apenas de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e Internacional. Para uso de comparação aqui a vocês, a folha do Atlético Mineiro é 17 milhões e meio de reais. É uma folha que conta com atletas como Hulk, Paulinho, Pedrinho, Guilherme Arana, e vários outros bons jogadores, Gustavo Scarpa. A gente vê uma folha do Inter que também conta com muitos bons jogadores, Ener Valencia, Rafael Borré, o Fernando, volante que veio do Sevilha, e também o próprio goleiro Rocher. O que não falta é bom jogador na equipe do Internacional. E a gente vê um Vasco que tem uma folha salarial de 17 milhões de reais, que não conta com exatamente ninguém de grande estrela, a não ser Dimitri Payet. E a gente vê como o Vasco erra, né, na sua temporada de 2024. A folha salarial do Vasco da Gama chegou, após a temporada do ano passado, para o início desse ano, no valor de 12 milhões de reais. Era só ajustes pontuais, era só trazer bons jogadores e ter uma folha salarial não tão alta, mas com bons atletas. Após contratações e renovações, a folha salarial do Vasco da Gama chegou a casa de 17 milhões de reais. O Vasco contratou Adson, João Vitor, Esforza, Hugo, Cleiton, Galdamez, Vitor Luiz, Rojas, David Kehler e renovou com Verratti, Maicon, Zé Gabriel, Paulo Henrique e Praxedes. Talvez, se não tivesse renovado com essa turma e se não tivesse contratado tais jogadores, a nossa folha com toda certeza não subiria assim como subiu. E pior ainda é saber o que foi informado, que através de uma divulgação do Conselho Fiscal, a folha salarial do Vasco da Gama ela aumentou também por conta de 2 aditivos que foram feitos no orçamento do Vasco. Esses 2 aditivos foram as contratações de Cleiton e Hugo Moura. 2 aditivos feitos no orçamento. O Vasco tinha fechado o orçamento e teve que abri-lo novamente para contratar Hugo Moura e Cleiton. 2 jogadores que somados chegam a casa dos 30 milhões de reais em contratação. É um absurdo o Vasco pagar 30 milhões de reais em 2 atletas que são reservas, gente.
é burrice, é falta de planejamento, é estupidez, me desculpe. É estupidez, cara. 30 milhões de reais, talvez o Vasco da Gama contrataria um titular absoluto. Mas não. É a tal da burrice, é a tal da incompetência. É deixar à frente do futebol pessoas que não têm capacidade para comandar o futebol. É completamente surreal o que realmente vem acontecendo no nosso Cruz Maltino e a gente espera que o quanto antes essa palhaçada acabe. Enfim, agora é com o Pedrinho, né? É ver as cenas dos próximos capítulos. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa terça-feira. Já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão, trazendo tudo que rolou, né, nessas últimas horas sobre o potencial construtivo de São Januário. A gente estará aqui amanhã. Então voltem, retornem, para não perder nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.